Irmãos, nosso texto base é 1 Reis, capítulo 6, versículo 1 e 2. E sucedeu que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês segundo, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. E a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento e de 20 côvados de largura e de 30 côvados de altura. Agora nós vamos ao capítulo 8, versículo 22. E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, em frente de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus, e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo da terra, que guardas o conserto e a beneficência a teus servos que andam de todo o seu coração diante de ti. Que cumpriste com o teu servo Davi, meu pai, o que lhe disseras, porque com a tua boca o disseste e com a tua mão o cumpriste, como nesse dia se vê. Agora capítulo 9, do 1 ao 5. Sucedeu, pois, que, acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão que lhe veio a vontade de fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica, que, suplicando, fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazer de segundo tudo o que te mandei, e guardardes os meus estatutos, os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão sobre o trono de Israel. Os irmãos podem deixar a Bíblia aberta ali em 2 Reis, que nós depois vamos lendo mais alguns tópicos, algumas coisas. O que nós vamos falar nesta noite um pouco junto é sobre o culto que agrada a Deus. O culto que agrada a Deus. Porque muitas vezes, e hoje, especialmente hoje, nos dias atuais, as pessoas estão procurando um culto que agrada a si próprio. As pessoas não estão vindo para a igreja para prestar um culto que agrade a Deus. Mas as pessoas estão vindo na igreja buscando um culto que as agrade. Um culto que elas gostem de estar ali. E é uma maneira distorcida das coisas de Deus. Infelizmente, hoje, o mundo está muito nesse negócio de autoajuda, de muita coisa assim. Então, isso tudo levou as pessoas a se colocar numa posição muito errada diante de Deus. Porque esse negócio de muito autoajuda, de muita coisa assim, tem colocado as pessoas como sendo o centro de tudo. Eu sou o centro de tudo. Então, tudo tem que, ao meu redor, tem que me satisfazer, tem que estar de acordo com a minha vontade, porque... E aí, quando se vem para a igreja, vem com esse pensamento também, de que eu vou lá porque eu quero, eu preciso de um culto que me agrade. De um culto que me faça eu me sentir bem. E o culto a Deus é muito maior do que eu ou você. E muitas vezes nós estamos na igreja e estamos prestando um culto que não agrada a Deus. Nem um pouco. E a consagração do templo aqui por Salomão nos mostra algumas coisas do que
do culto que agrada a Deus, de como fazer. Nós vemos que Deus, lá quando o povo ainda estava no deserto, Deus, ele mandou então que o povo fizesse o tabernáculo. O que era o tabernáculo? O tabernáculo era uma tenda, porque o povo estava em transição, né? Da saída do Egito até a terra prometida. Então, não podia ser uma coisa fixa. Era uma tenda, assim como eles viviam em tendas, Deus mandou preparar uma tenda especial, que era o tabernáculo, onde ali ficava a Arca da Aliança, onde ali ficava todos os utensílios, onde se faziam as ofertas de sacrifício, tudo ali. E era, então, o tabernáculo era uma tenda móvel. Quando eles acampavam no lugar, eles montavam o tabernáculo. Quando eles saíam, eles desmontavam e levavam o tabernáculo. Bem, aqui, eles já estavam na terra prometida, já há muitos anos, já estavam estabelecidos na terra prometida, mas ninguém tinha se preocupado em transformar aquele tabernáculo, aquela tenda móvel, num lugar fixo, um templo de adoração a Deus num lugar fixo. O povo de Israel ele foi se pervertendo, se corrompendo, que aquilo que era de suma importância, que era o lugar onde eles deveriam prestar o culto a Deus, estava esquecido. Então, foi se passando os anos e ninguém se preocupou em, puxa, agora nós estamos morando em casas, não moramos mais em tenda, mas continua o tabernáculo. Mas Davi, ele sempre teve esse desejo de construir o templo, de fazer aquilo que era apenas uma tenda se tornar um templo, então. Então, Davi, desde que ele assumiu o trono de Israel, Davi começa a guardar tudo o que precisaria para ele construir esse templo. Davi foi atrás do ouro, foi atrás da madeira, de tudo aquilo que... Porque quem deu como deveria ser o tabernáculo e o templo de Israel foi próprio Deus para Moisés. Desde a cor do tecido. Então, por isso, irmãos, que muitas vezes as pessoas levam as coisas de Deus de qualquer jeito, achando que Deus aceita. E o nosso Deus, ele é detalhista. E ele quer que as coisas sejam bem feitas. Por que Deus fez tantos detalhes no tabernáculo? Desde o bordado da cortina, Deus deu como deveria ser o bordado da cortina, como deveria ser cada utensílio ali. Deus deu a Moisés como deveria ser feito. Cada detalhezinho Deus disse como deveria ser feito. A Arca da Aliança, como ela deveria ser feita, que madeira que ela deveria ser feita, o ouro que devia ser usado, tudo. Foi Deus que deu como fazer. Então, Davi ele foi se preparando para construir o templo. Era o seu sonho. O sonho de Davi era construir, então, o lugar de adoração a Deus. Porque o que aconteceu? Quando o povo de Israel chega na terra prometida, é dividido a terra entre as tribos, e o povo, então, começa a se corromper com os povos vizinhos, eles começam também a fazer adoração nos altos, quer dizer, nos montes, né? Como os pagãos da época faziam. Por quê? Porque também não se tinha mais aquele lugar central de adoração. Não tinha. A tenda, ela ficou até meio esquecida, o tabernáculo. Mas Davi, ele tinha todo esse desejo de construir esse templo a Deus. Davi, como a Bíblia diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus, nós vemos por que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi ele tinha esse desejo pelas coisas de Deus. Davi sabia a importância das coisas de Deus. Ele tinha aquilo não é importante isso. Mas
Davi não pôde construir o templo. Então, e por que Davi não pôde construir o templo? O próprio Deus não deixou Davi construir o templo. Por quê? Porque Davi, na sua caminhada, fez coisas que não agradaram a Deus. Irmãos, o pecado é perdoado por Deus. Como a gente sempre fala, Deus perdoa o pecado. Mas a consequência do pecado nos custa muito caro. Era o sonho de Davi o templo, mas o pecado que ele cometeu lá atrás custou esse sonho a Davi. Deus não permitiu que ele construísse o templo. Irmãos, as coisas de Deus são sérias. Elas devem ser levadas da maneira séria que deve ser. Deus não aceita de qualquer jeito. Deus não aceita. Deus podia dizer, Davi, meu servo, eu dei o trono a Davi, o grande rei de Israel. Mas o pecado dele fez com que Deus não permitisse que ele edificasse o templo. Então, irmãos, a seriedade, Deus não aceita, não pense que Deus aceita, às vezes, as coisas da nossa mão, sendo que as nossas mãos estão sujas pelo pecado. A gente é que acha que Deus vai aceitar. A Bíblia diz que nem a oferta Deus aceita. Se nós colocarmos aqui, nós não estivermos de bem com o nosso irmão, se nós estivermos fazendo de maneira errada. Então, o culto a Deus é muito mais sério do que a gente está levando. As coisas de Deus são muito mais sérias do que a gente está levando. E vamos falar aqui de maneira mais... se fosse ver, Davi está querendo construir uma coisa material e não espiritual. Mas ali era o lugar onde se prestava culto a Deus. Então, a partir do momento que o lugar é para Deus, é um lugar santo. Quando Moisés chega lá no monte que a sarça estava ardendo, o que Deus fala para ele? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde pisa é santo. Então, onde tem a presença de Deus, o lugar é santo. Aqui, enquanto nós estamos reunidos aqui em nome de Deus, aqui é santo. Lógico, quando não tiver ninguém aqui, vai ser apenas um barracão. Sim, porque as paredes não são santas e nada disso, mas enquanto nós estamos aqui prestando culto a Deus, aqui é um lugar santo. E a nossa consciência, a consciência de hoje, cristã, tem destruído isso. Tem destruído essa visão do culto a Deus ser um lugar de santidade. Né? Como nós falamos no outro estudo sobre igreja inclusiva, né? E tal, é mais ou menos isso. Hoje tem se aceitado tudo. E coisas que Deus não aceita. Deus não aceitou que Davi edificasse o templo por causa dos seus pecados cometidos, que Deus já havia os perdoado. Mas Deus disse não para Davi. Então, irmãos, nós precisamos saber o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Então, Davi fez todo esse processo, né, de ter o material, de ter tudo, mas ele não construiu o templo. Aí Salomão, seu filho, começa a reinar no seu lugar, e eu imagino a empolgação de Davi com o templo, para ter nascido no coração de Salomão o mesmo amor em construir o templo. Davi aceitou a decisão de Deus de que ele não podia construir, mas ele deixou no coração de Salomão o mesmo desejo em construir o templo. E Salomão, então, ele constrói o templo a Deus. E Salomão leva mais ou menos 7 anos para construir o templo. E a primeira coisa que nós vamos pensar neste instante é: o Senhor se agrada de um culto dedicado exclusivamente a Ele. O primeiro ponto. No capítulo 6 de 1 Reis, 1 e o 2 que a gente leu, depois do 11 ao 14, diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Salomão dizendo:
quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardardes todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Então, quando Deus se agrada daquilo que a gente está fazendo para Ele, o que Deus responde? Deus responde dizendo, eu estou com vocês. Eu estou aqui com vocês. Ele diz para Salomão, olha, você vai continuar edificando, e se você se manter nos meus estatutos, você se manter fazendo a minha vontade, eu vou estar no meio de vocês. Irmãos, o culto que agrada ao Senhor é o culto que nós dedicamos exclusivamente a Ele. E aí, quando nós dedicamos esse culto exclusivamente a Ele, Ele se manifesta no nosso meio. Ele está no nosso meio. E por que muitas vezes, então, nós podemos chegar à conclusão que os nossos cultos não estão à altura de Deus? Porque não há manifestação dele no meio da igreja. É sinal de que o culto não está agradando a Deus. Por causa do que eu falei antes. É isto que se tem feito, como tem tirado Deus do centro e tem se colocado o homem no centro. Os louvores de hoje não são mais cristocêntricos. É o homem, a estrelinha. Né? É o homem que impera. E isso tem tomado uma proporção, irmãos, tão grande nos últimos tempos, porque livro de autoajuda é o que mais vende hoje no mundo. O livro de autoajuda é o que mais vende hoje no mundo. Irmãos, qual o problema de autoajuda? Não estou dizendo que toda autoajuda é ruim, mas qual é o problema de nós confundirmos a autoajuda? Quando a gente vai muito para o lado da autoajuda, mais ou menos como o Marcelo disse, a gente tira Deus de lado e a gente põe a gente como central. Isso também afeta a nossa fé. Porque o que a autoajuda ensina? Ela ensina que você tem que buscar força em você mesmo para vencer as suas limitações, suas dificuldades e tudo mais. E a nossa força é de nós ou é de Deus? Em quem é o nosso socorro no dia da angústia? É a nossa força mesmo? Ou é Deus que nos dá força? Então, esse negócio de autoajuda tem descentralizado Deus da vida das pessoas. E tem colocado a pessoa ali numa busca desenfreada por ela mesma. E aí entra, então, o gospel, né? Entrou no caminho da autoajuda e veio toda essa geração de hinos aí que... Misericórdia, né, irmãos? Como a pastora Margarete falou, né? Eu gosto de alguns livros do Augusto Cury, não sei se você já leu, pastora, já, né? Então é bom, sabe, irmão? Mas, às vezes a gente erra a fonte, né? A gente erra a fonte. Jesus chegou lá com a mulher e ela achava que o poço de Jacó era tudo, que ela pegava água naquele poço. E a autoajuda é o poço de Jacó. E Jesus falou, se você beber, eu posso te dar uma água que jorra para a vida eterna. A mulher, de onde o senhor tem essa água, Senhor? Então, às vezes, a gente está bebendo no poço de Jacó, que é um poço humano, e deixamos de beber nas fontes que vêm dos céus. Esse livro aqui, irmão, ele já tem 3.000 anos sobre a face da terra. A palavra de Deus diz que a palavra do Senhor é provada. Davi dizia, eu provei e vi. Irmão, é provado. Aqui é 3.000 anos, irmão, que já passou esse livro por crivos de reis, de profetas, de cientistas, todos se curvam diante desse livro, porque todas as profecias se cumpriram, e nós, em qualquer momento da sua vida, esse livro se aplica para como corrigir teus filhos, como o homem se relacionar com a mulher, todo tipo de relacionamento, e nós deixamos esse livro
e queremos voltar para as fontes de Jacó, enquanto a água viva jorra eternamente. Esse livro é a base, não vai ter outro livro, irmão. Jesus certa vez falou assim, ó, conheceis as Escrituras, porque julgais nela, tem a vida eterna. O que o homem mais precisa nessa terra? É a vida eterna. Então conheça as Escrituras, que aí você vai ver como ela é boa e ela é provada. Tudo que fala aqui, irmão, é prova, acontece. E é o que a gente tem visto, né, irmãos? Desses hinos que vieram e que foi, né, feito muito sucesso ali, que exalta o homem que vem dessa autoajuda, desses livros de autoajuda. Né? Tem um livro do Augusto Cury que eu li, que ele falava muito de você deixar a plateia e você estar no palco, quer dizer, você estar no controle da sua vida. Tem muita motivação, amém, irmãos? Mas nós temos que ter a consciência que essa ajuda é a ajuda do alto, não a autoajuda que nós precisamos. E aí, nessa ânsia dessa autoajuda, veio toda essa onda gospel que tem tirado Jesus do centro. Nós citamos vários hinos aqui, né? Aquele sabor de mel lá, meu Deus do céu, manda a gente até magoar o irmão. Que é aquele que não me ajuda, vai se arrepender. Ensina a gente a brigar com o irmão. Aquele outro, você é precioso. Irmão, meu Deus do céu. Aquele hino, a pessoa canta e fica se achando mesmo. Só um pedacinho de ouro. Né? Gente, pare e pensa na letra desse hino. Você é precioso, irmãos. Nós somos pó. Davi tinha essa consciência, né? Porque o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então, Davi tinha essa consciência. Eu sou pó. Eu dependo inteiramente de Deus, do Deus que me criou, que conhece a minha estrutura, que desde o ventre da minha mãe me viu eu me formando, e que me formou, e que sabe de mim. Então, é desse Deus que eu preciso. E é esse Deus que precisa ser engrandecido. Se nós formos nos Salmos, que eram os cânticos, nós só vemos Deus sendo engrandecido. Deus é minha fortaleza. Deus é o meu socorro bem presente no dia da angústia, né? E não importa se os meus inimigos estão contra mim, se Deus está comigo, né? A gente só vê engrandecendo a Deus e dando a Deus toda a honra. Eu aqui sou fraco, sou frágil, sou pequeno, mas eu tenho um Deus que é minha segurança, que é minha fortaleza, que é o meu socorro quando eu preciso. Essa consciência que Davi tinha, essa consciência que nós devemos ter, irmãos. Por quê? Porque no mundo gospel de hoje se ensina, tem se colocado o homem muito elevado. O homem está se achando muito. E daqui a uns dias o homem vai estar achando que não foi favor nenhum Jesus descer para morrer por mim. Porque eu mereço. Está quase assim, né? Se nós duvidar, já deve ter gente falando isso. Porque está tão, um nível tão assim que o homem está se achando. Tem gente já achando que porque se não fizer do meu jeito, não vou mais na igreja. Como se Deus vai sentir muita falta da pessoa. Tem uns se achando aí, uns semideuses. Tem gente que se acha assim. Não, porque eu orei e pedi, porque se Deus me der, eu vou deixar de Deus. Acho que, olha, Deus deve olhar e falar, coitado, fazer de conta que não ouvi tamanha besteira. Porque, gente, que é isso? Que é isso? Quem acha que pode dar ordem para Deus? Eu detesto isso, irmãos. Graças a Deus, no nosso meio não tem isso. Mas tem uma palavra que eu abomino, é esse negócio de determina. Eu determino. Que determina o quê? Não, você tem que orar e determinar. Meu Deus. Gente,
Nós temos que clamar pela misericórdia de Deus. Nós não temos, sabe, diante de Deus, nós não temos essa opção de chegar. Deus, eu determino, você tem que fazer isso por mim. Porque determinar é isso. É querer pôr Deus contra a parede e dizer, olha, eu estou pedindo, né? Tem que me ouvir. É mais ou menos isso. E nós estamos invertendo os valores do reino. E muitas vezes esse culto não chega na presença de Deus. Esse não é um culto que agrade a Deus. Se eu vier na igreja com essa mentalidade de determinar, de exigir, de querer que Deus faça a minha vontade porque eu mereço. Então, que culto eu estou prestando a Deus? Será que esse culto tem sido agradável a Deus? Por que eu não sinto a presença de Deus durante o culto? Porque eu não ouço o Espírito Santo falar comigo durante o culto? Porque, irmãos, se o culto não o agrada, ele não se faz presente. Às vezes nós viemos para o culto carregados de coisas, carregados de pecados cometidos, e nem pedimos perdão. E queremos ainda que Deus nos ouça, que Deus responda a nossa oração, sem nos arrepender. E este é um culto que não agrada a Deus. No capítulo 8, do versículo 1 ao 11, nós vamos ver a consagração, a dedicação do templo. Depois dele construído, então consagrou Salomão os anciões de Israel e todos os cabeças das tribos, os príncipes dos pais, dentre os filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. Vamos parar um pouquinho nesse versículo, porque tem algo aqui muito interessante. O templo estava construído, a arca precisava ser trazida da onde ela estava até o templo, para pôr no lugar dela. Mas o que Salomão faz? Qual é a primeira atitude de Salomão? Consagrou Salomão os anciãos de Israel, todos os cabeças da tribo. O que a gente vê? Qual é o princípio aqui das coisas de Deus? Que a liderança precisa estar ungida diante de Deus. Isto é, a liderança precisa ser uma liderança na presença de Deus, consagrada a Deus. Quem vai levar o povo à adoração a Deus precisa estar com uma vida que condiz com aquilo que vai levar o povo a fazer. A liderança precisa ser uma liderança que ora, que busca a Deus, que se consagra, que se desvia do mal, que se abstém do pecado. O que a gente tem visto no meio da igreja hoje? Uma liderança corrompida. Uma liderança corrompida, cheia de interesses. Como que vai levar o povo a um culto que agrade ao Senhor? Porque, irmãos, começa com o pastor, começa com a liderança e depois vai para a igreja. Essa é a ordem. Tem muita gente querendo posição de liderança, mas pouca gente querendo se colocar, então, o que é uma liderança espiritual, no que nós estamos falando. Tem muita gente que quer aparecer, mas não quer pagar o preço de estar na liderança. E a primeira coisa aqui que Salomão faz é, espera aí, nós vamos agora para o templo, onde nós vamos prestar o culto a Deus. Quem é a liderança aqui, que eram os anciões e os líderes das tribos, vocês precisam estar com a vida em ordem, para nós começar a fazer. Começar a trazer a arca da cidade de Davi até o templo. É isso, irmãos. Gente, tem muita corrupção no meio da igreja. Tem muita gente se achando importante demais no meio da igreja. Quem é importante no meio da igreja é Deus. O homem, não. Mas hoje tem uma corrupção muito grande no meio da igreja, no meio da liderança. E se a liderança está corrompida, o povo também vai se corromper. Não tem como.
Uma liderança corrompida vai corromper o povo. Não tem jeito, é assim que funciona. E hoje a gente tem visto. Eu estava conversando com uma pessoa e ela estava me falando alguma coisa da igreja onde ela frequentava, assim, lá em... E eu falei para vocês, meu Deus, cada dia mais eu agradeço a Deus pelo nosso contexto, pela nossa igreja, pela visão nossa, irmãos. Porque é uma visão mais saudável. Pode não estar 100%, né? Mas é uma visão mais saudável. Porque, irmãos, ali uma disputa. E aí ele assim, não, para ele era algo muito importante que ele estava fazendo. Porque ele estava assistindo os pastores da igreja. Então ele cuidava. Isso me levou a pensar o quê? Então, antes do culto, sei lá, os pastores ficavam separados da igreja. Que ficavam no lugar onde ele ia lá cuidar assim, irmãos, como estrelinha mesmo, né? Tinha uma salinha lá, tinha que, né? Aguinha, não sei mais o que lá, né? E ele falou que ele cuidava dos pastores, das esposas dos pastores, dos filhos dos pastores. Jesus, irmãos. Não tinha 3 lá, era 3 obreiros lá para cuidar dos pastores lá, dos filhos do pastor. Gente, o que é isso? Uma coisa é você honrar a sua liderança. Outra coisa é a sua liderança, você ser um serviçal da sua liderança. Qual a diferença entre vocês e o pastor? É só no âmbito espiritual. Mas não tem de igualdade, nós somos todos iguais. Somos todos membros. O pastor não é um pouquinho mais que os outros. Ele também é ovelha. Os filhos do pastor são igualzinhos ao filho de qualquer um. Membro da igreja. Mas vocês estão vendo como o delírio está... Quando a liderança se corrompe, ela acaba afetando a igreja. E isso afeta diretamente o culto a Deus. Primeira coisa que Salomão faz, vem aqui, vamos se consagrar. Versículo 2. E todos os homens de Israel se juntaram na festa ao rei Salomão, no mês de Etanim, que é o 7º mês. E vieram todos os anciões de Israel e os sacerdotes alçaram a arca e trouxeram a arca do Senhor para cima e o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os utensílios sagrados que havia no tabernáculo. Assim os trouxeram para cima os sacerdotes e os levitas. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se congregara a ele estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e vacas que não podiam contar nem numerar pela multidão. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins. Porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o altar da arca e cobriam a arca e os seus varais por cima. E os varais sobressaíram tanto que as pontas dos varais se viam desde o santuário diante do oráculo, porém de fora não se viam, e ficavam ali até o dia de hoje. Na arca nada havia senão só as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Quando as coisas são feitas da maneira correta, Deus enche com a sua glória o lugar onde ele está sendo adorado. Quando as coisas são feitas da maneira que agrada a Deus, Deus se manifesta. Aqui Deus se manifestou, por quê? Porque Salomão foi fazendo tudo certinho. Desde a construção do templo, até como trazer a arca. Vocês lembram que Davi tentou trazer a arca uma vez, errado, né? Que custou a vida de Uzá.
Não, Salomão fez tudo certinho. Quem trouxe a arca foi os levitas e os sacerdotes. Salomão foi fazendo tudo certinho, os utensílios, o sacrifício aqui que de bois e ovelhas eram a oferta deles ao Senhor. E diz que a oferta aqui era tanto, o sacrifício era tanto que não se numerava. Então o povo estava alegre em sacrificar ao Senhor. Alegre em ofertar ao Senhor, com alegria no coração. Como que nós queremos dar um culto que agrada ao Senhor, quando nós viemos para a casa do Senhor, às vezes com o nosso coração pesado. Para nós é um peso, eu vou ter que ir no culto hoje, senão o pastor Isaías depois quer explicação por que eu não fui, eu vou. Mas estou cansada hoje, queria ficar em casa. Que culto eu vou dar a Deus? Que culto eu vou estar dando a Deus? Eu vim porque eu tinha que vir. Eu vim porque eu precisava estar presente para ninguém ficar pensando alguma coisa de mim. E esse é o problema, irmãos. Este é um problema muito sério nos dias de hoje. Nós não sentimos mais a presença de Deus porque não viemos com alegria na casa do Senhor. Nós não estamos com alegria na presença do Senhor. A nossa oferta a gente não dá com alegria. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Não é só os dízimos, não, irmão. É tudo, é o nosso louvor, é a nossa adoração, é o nosso culto, é a nossa expressão. Isso mostra a nossa alegria. Paz do Senhor, paz do Senhor. Às vezes a gente não tem alegria nem de cumprimentar o nosso irmão. Às vezes a gente vê nosso irmão só uma vez por semana. E aí nós vamos cumprimentar assim, paz do Senhor. Que alegria, alegria de estar com os irmãos, alegria de estar na presença de Deus. Nós não temos essa alegria. E para Deus se manifestar, precisa ver essa alegria. Deus, Ele quer ver Ele vê o nosso coração. Nós não temos a alegria de estar com os irmãos, não temos a alegria de prestar nosso culto. Para vir na igreja é uma briga. Mas o que tem faltado no nosso culto e para que a presença de Deus seja como foi aqui no templo, é a alegria de estar na presença de Deus. Olha a frase aqui, ó. Diz assim: se a tua fé não consegue te levar à igreja no domingo, duvido que ela possa te levar ao céu. E é bem verdade, irmãos. Se a nossa fé não consegue nem nos trazer na igreja, você acha que a nossa fé vai levar nós para o céu? Não vai. Não vai. Porque, irmãos, nós estamos trocando as coisas de Deus. Nós estamos deixando as coisas de Deus em segundo plano na nossa vida. O culto nada mais é do que a expressão da nossa vida diária. Eu cultuo a Deus segunda, terça, quarta, e daí no domingo, junto com meus irmãos, eu dou o meu último culto da semana a Deus. Se o meu culto não tem produzido frutos, então o meu culto semanal também não tem sido muito bom assim. O meu culto semanal talvez nem tenha acontecido essa semana, né? Quantas vezes eu fiz meu devocional essa semana? Mas meu tempo é tão apertado. Irmãos, nosso tempo é tão apertado, mas a gente às vezes passa 15, 20 minutos, 1 hora nesse abençoadinho internet aqui. Vendo só porcaria. E ficando braba ainda, porque agora só política, né? Deixa a gente irritado. Mas nós ficamos ali. E passa. Mas tirar 15, 20 minutos para um devocional, nossa, não tenho tempo, o dia foi estressante, cansativo, não dá. Eu me acordo 4h15 da manhã, né, para fazer café, que meu filho tem que estar no trabalho 5 horas da manhã, né, eu vou levar ele e volto para casa, né, eu fui levar ele e eu voltei para casa para dormir, né, aí quando eu estava friozinho, gostoso, né, aí o Senhor falou, e eu vi que eu não conseguia dormir. Oxe, aí o Senhor falou, por que você não vai orar? Eu falei, Senhor, 1 hora dessa, eu estou cansado e eu quero dormir, Senhor, porque eu quero dormir. Sabe o que o Senhor falou?
você já dormiu muito. A igreja já dormiu muito e o diabo avançou. Agora está na hora de vocês acordarem. Né? Está na hora de você acordar. E a partir daquele dia, irmão, eu fui deixar meu filho e não voltei mais para dormir. Eu venho para cá, para a igreja, e fico orando daqui da igreja. Quando dá 7 horas, eu saio para ir para o meu trabalho. Aí, irmãos, as coisas de Deus têm que acontecer na nossa vida, mas nós não podemos estar dormindo. A palavra de Deus diz: desperta tu que dorme, e Cristo te esclarecerá. O momento que Jesus mais precisou que seus discípulos tivessem acordado, irmão, os seus discípulos simplesmente dormiram. E eu falei: Senhor, eu não quero mais dormir. Agora eu quero vigiar 1 hora que seja contigo, Senhor. Eu vou vigiar 1 hora que seja em oração, Senhor. Então, a partir desse dia que o Senhor falou comigo, porque você tem que entender, quando o Senhor falar com você, Deus está falando com você, e não adianta, foi coisa da minha mente. Não foi, irmão, vem do Senhor. E a partir daquele dia eu estou tirando 1 hora em oração, e já tem passado mais de 1 hora, e quando eu percebo, meu Deus, está na hora de trabalhar, eu já saio daqui, sabe? Aí eu já dormi muito na vida, irmão. Já dormi muito, está na hora de acordar, estamos na reta final. Vamos continuar dormindo? O diabo vai avançar. O diabo está avançando em todas as áreas. O Brasil ainda não sucumbiu pela glória de Deus, pela graça de Deus. A Europa já sucumbiu, a América está sucumbindo, e o Brasil ainda é uma poucas das nações, né, que ainda está de pé. Porque ainda tem um povo aqui que se acordou, irmão. No último momento, mas se acordou. Obrigado, pastor. Exatamente, irmão. Mas como que o Isa entendeu que era Deus falando isso para ele? Porque está em comunhão com Deus. Porque senão, irmãos, Deus fala e a gente... coisa da minha cabeça. Deixa isso para lá. E às vezes nós deixamos de vencer muitas lutas porque a gente não está ouvindo Deus. Isso que o Isa falou esses dias, eu estava, como deu infecção de urina, fiquei ali 15 dias. Aí foi juntando serviço, né? Dono de casa sabe como que é, né? Quando a gente está doente, a gente vai fazendo mais ou menos. E foi juntando, e eu lá cheia de coisa para fazer e tal. E aí eu estava lavando roupa lá no tanque. E Deus falou assim: vai orar. Mas, Senhor, agora, Senhor, dá para esperar um pouquinho? Não dá para ser depois, Senhor, a oração, né? Não, vai orar. Deixei minha roupa, fui lá Isaías está lá na sala. Falei: bem, você está fazendo o que aí? Não, estava respondendo umas coisas. Falei: agora sai das respostas aí, que Deus mandou nós orar. Irmãos, então é assim, irmãos. Mas a gente passa a semana inteira, nem pega a Bíblia na mão. E aí vem no culto de domingo, e tem gente que vem no culto do domingo, daí sai do culto e fala assim: mas o culto hoje estava, não falou nada comigo. Mas não vai falar nunca, irmãos. Porque o nosso culto aqui é só uma demonstração do que a gente vive no dia a dia. Porque se você já não vem cheio de Deus, não é aqui, só na hora do culto que você vai se encher. Aqui deveria ser o lugar em que nós chegamos tão cheios de Deus que transborda. E aí a gente dá aquele culto que agrada a Deus, que sobe como aroma suave ao céu. Isso deveria ser. Não a gente achar, como muitos acham, que o culto é lugar de vir recarregar as baterias. Sabe onde a gente recarrega as baterias, irmãos? Aqui, ó. E no joelho dobrado. É aqui. Não é no culto. E isso é todo dia. Todos os dias. Deus quer falar conosco todos os dias. Deus quer ter comunhão conosco todos os dias. Para que na hora que a gente chegue aqui no culto, então transborde a presença de Deus. Por que a gente não vê isso na igreja? Mas eu estou falando diferente de emocionalismo. Mas a gente precisa ver a presença de Deus reinando no meio da igreja. A gente precisa ver cultos onde as pessoas realmente são transformadas, são impactadas
pela presença de Deus. Aqui os sacerdotes, eles não conseguiam mais nem ficar de pé ali dentro do templo, porque a glória de Deus tomou o templo a tal ponto que eles, sabe? E é assim que precisa ser. É assim que o nosso culto a Deus precisa ser. Cheio da glória de Deus. E nós não estamos vendo isso, porque nosso coração está longe de Deus. Está longe das coisas de Deus. Nós estamos vindo para a igreja com a visão errada. A visão de que eu venho para que Deus satisfaça os meus desejos. Eu venho para que Deus, então, satisfaça as minhas necessidades. Eu não venho aqui por agradecimento a Ele, pelo que Ele tem feito, pelo que Ele já fez. Tem muita gente, irmãos, que tem memória curta. E eu estava falando esses dias, não lembro com quem, eu falei, gente, põe a mão na consciência, é a misericórdia de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus na nossa vida, o que seria de nós? A misericórdia de Deus é todo dia Deus dizendo, olha, você pecou, eu vou te perdoar e vamos começar de novo. As pessoas acham que misericórdia de Deus é para resolver os nossos problemas. Não, a misericórdia de Deus que nós devemos ser gratos é essa. De mesmo na minha imperfeição, da minha pequenez humana, de que eu levanto e acabo pecando a Deus, Deus tem misericórdia de mim e dizer, não, tem problema, vamos esquecer esse assunto. Você pediu perdão, o assunto se encerrou e vamos começar de novo. Isso é misericórdia de Deus. As pessoas estão confundindo misericórdia com coisas que Deus tem que nos dar. A misericórdia de Deus é essa. E essa devia ser a nossa canção de alegria a Deus. Porque todo dia eu tenho essa esperança que ainda que eu peque, Deus é misericordioso para me perdoar e começar de novo. E aí as pessoas assim, mas eu estou passando por tanto problema, irmão. Mas você tem garantido a tua salvação. Você tem motivo para agradecer a Deus. Você tem motivo para louvar a Deus. Você tem motivo para dar um culto que agrade ao Senhor. Não é só no domingo de ceia que a gente tem que trazer a lembrança do sacrifício de Jesus. Tem que ter toda hora essa lembrança da onde Jesus nos tirou. Então nós temos motivos, problemas, lutas, dificuldades, claro que temos, todos temos. Se eu pedir para cada um aqui, cada um teve um problema essa semana. Né? Um ou mais que um, né? Porque do jeito que está a coisa, né? Quem tem um só já pode ficar bem feliz. Se você tem um problema só, fique feliz, irmão. Porque a maioria tem bem mais. Mas é isso, irmãos. As pessoas estão condicionando o culto a Deus com a vida aqui terrena. Não, irmãos, o culto a Deus é muito mais alto do que essa vida aqui. É muito mais. É independente dos problemas, das lutas. Eu preciso dar esse culto que agrade a Deus. Porque o que seria dele se eu não tivesse a salvação? O que seria de mim se com todos os problemas que eu vivo aqui neste mundo, como diz o pastor Isaías, depois eu fosse para o taxão? Aí seria problema de verdade. Então, nós temos motivos para prestar um culto que agrade a Deus. Mesmo que talvez aquilo que eu gostaria que Deus tivesse resolvido para mim durante a semana, Ele não resolveu. Mas eu tenho ainda motivos para dar um culto que agrade a Deus. A obediência também, como foi falado, que faz parte do nosso culto. A reverência. Tem se perdido a reverência a Deus. Tem se perdido a reverência a Deus em pequenos detalhes. As pessoas não estão mais tendo temor a Deus. Mas irmãos, é com pequenas coisas que vai se perdendo a reverência a Deus. Pequenos detalhes. Mas isso aí não tem problema. Isso aí, de repente, as pessoas não têm mais noção das coisas. Só que hoje, entretenimento dentro da igreja, mas não reverência a Deus. Ninguém quer ter reverência a Deus. E eu, irmãos, eu não sou
E até porque o meu filho Fernando era uma benção quando era pequeno. Aprontava na igreja até. E eu aprendi com o pastor que tem muita paciência com o Fernando. Mas eu também tenho um limite, sabe, com as crianças, que a gente tem que ter cuidado. Para não deixar as crianças também atrapalharem o culto a Deus. Elas vão lá atrás para ter o cultinho delas, sim. Mas nós também, durante o culto, nós temos que ter cuidado. Para que os nossos filhos não atrapalhem com o irmão do lado, cultue a Deus. Às vezes nós não estamos atentos, às vezes o culto está virando uma baderna. E nós não estamos percebendo. E Deus não se manifesta. Sabe? Às vezes tem irmão conversando com o outro irmão na hora do culto. Aí daí, mas não senti nada no culto, bem. Falta de reverência. Gente que mexe no celular na hora do culto, meu Deus do céu. Você não consegue ficar 1 hora e meia sem mexer no telefone? Então, assim, tem se faltado e por isso que a gente não vê a manifestação de Deus como deveria ser. Por isso que muitas vezes os cultos não fluem como deveriam fluir. Porque nós não estamos dando um culto que agrade a Deus. Porque o nosso culto tem sido muito para o homem e pouco para Deus, que é o Senhor. Que a Ele sim deveria ser dado. Ele é digno do nosso culto. Mas nós estamos errando na nossa maneira de cultuar Deus. E a igreja precisa se preparar. Irmãos, se uma pessoa não consegue dar um culto que agrade a Deus, ela vai se manter firme na hora da luta, da perseguição, que pode vir por aí? Então, nós precisamos entender, irmãos, que o nosso culto a Deus, ele precisa ser dado corretamente. Nós precisamos vir para a igreja já cheios de Deus. Nós precisamos vir com alegria no nosso coração. Nós precisamos vir dispostos a ouvir o que Deus vai falar conosco. Nós precisamos criticar menos, porque nós temos uma facilidade de criticar. O louvor hoje não foi bom, não sei o que não foi bom, a palavra não gostei. Nós arrumamos tanta coisa. E às vezes é naquele momento que Deus está querendo falar com a gente. Quantas vezes no louvor Deus falou comigo? Ou na palavra? E às vezes no testemunho de algum irmão que veio estar aqui. Eu já fui muito ministrada pela irmã Teia, mãe do irmão Noel, né? Na simplicidade dela. Mas então, se a gente começa a colocar barreiras, ou não, só é bom quando faz assim, ou só é bom quando faz assim, nós estamos limitando Deus. E Deus, ele é um Deus que não se põe limite, não se põe Deus numa caixinha. Deus é muito maior do que isso. E Deus age da forma que Ele quer, da maneira que Ele quiser, com quem Ele quiser. Ele usa quem Ele quiser. Ele usou uma jumenta. Então, Deus, Ele usa as pessoas, mas nós estamos muito críticos. Nós só queremos do nosso jeito. E as coisas de Deus precisam ser do jeito de Deus e não do nosso, irmãos. É do jeito dEle. Só vai funcionar se for do jeito dEle. Se for do nosso, a tendência é nós termos, às vezes, a igreja cheia de pessoas vazias. Não é isso o propósito de Deus. Deus quer a igreja cheia de pessoas cheias, transbordando do seu poder. Para que então nós possamos testemunhar para o mundo. Hoje, a igreja deixou de ser uma testemunha viva de Cristo. Por quê? Porque ela não tem diferença com o mundo. A glória do Senhor não enche mais o templo. E nós precisamos voltar para a essência do nosso culto.